Sexta e eu converso agora com a psicóloga especialista em casais e famílias, a Karine Rizardi. E o nosso tema é: como lidar com a separação de um casamento de anos? Boa tarde, Karine, tudo bem contigo? Patrícia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus também. Uma honra te receber aqui para falar de um assunto que é tão atual e que nunca, vamos dizer assim, sai de moda. Infelizmente, né? Ele poderia sair de moda, mas eu acho que a gente não vai ter esse prazer, né, de poder visualizar essa questão. Vamos ter que estar sempre falando dessa questão de separação. O assunto volta, as necessidades são as mesmas, as expectativas são as mesmas, então o que a gente tem que ter é trabalhar dentro do limiar aí, né? Isso aí. Aí antes aqui eu conversava com a Karine sobre uma curiosidade, por exemplo, o que é um casamento de anos? 10 anos? Mais de 10 anos? Como é que funciona? Aí você me falou que tem umas etapas de idades aí para o casamento. Conta pra gente. A gente costuma dizer que um casamento novo, ele é exatamente, segue igual a cronologia nossa de vida. 10 anos é um casamento neném, nem começou a acontecer ainda, né? 18 já entrou na puberdade, é a mesma coisa, né? 20, 25, 30, 50. Segue a mesma rota. Então, o que a gente assiste, Paty? A gente vê muita gente trabalhando umas ideias de separação muito cedo, quando o casamento ainda é nenenzinho. Aí você vai ver que aquilo nem foi estruturado de uma forma clara e, de repente, no primeiro momento de tensão, de desafio de um casal, aquilo fica um desajuste muito declarado, não se acham as pessoas que têm uma mediação naquilo, aí, de repente, instala-se a ideia de separação, né? Isso é muito precoce. Você que lida bastante com casais, com famílias de uma forma geral, existe mesmo a crise dos 7 anos? Que tanto se fala, né? No casamento, ou no namoro, ou no noivado, a crise dos 7 anos. Gente, isso é tudo mito, tá? O que acontece? Geralmente, aos 7 anos de casado, o que nós precisamos entender? Todo casal vai ter 5 crises no mínimo na vida, e essas 5 crises estão associadas às fases de transição de um ser humano. Tá. Então, o que acontece? Geralmente, aos 7 anos de casado, é quando você está com bebês pequenos. Geralmente, tem casais que prolongam, tem casais que fazem isso bem mais rápido. E aí, as mudanças que essa família sofre coincide com episódios de mudança desse casal. E aí, muitas vezes, isso ficou tão declarado porque se virou mito, é porque isso aconteceu muitas vezes, né? Com muitas famílias. Até que se tornou uma crença. Até porque se a pessoa não chegou nos 7 anos, vem a outra e fala, ó, se prepara para a crise dos 7 anos. Ai, gente, isso é muito triste. Aí a pessoa nem iria ter nada, assim, mas ela fica, putz, estou no 7º ano, se acontecer qualquer coisa, isso é a crise. Com aquela ideia, coisa que isso não é real. Olha lá, é mito, hein? Então tirem isso da cabeça de vocês. A gente que faz as próprias regras de um casamento. Agora, isso precisa ser declarado. Isso, declaradíssimo. Agora, falando sobre a questão da separação, por exemplo, de casais que já estão aí há anos juntos, 15, 20, 30 anos juntos. Separação nunca é fácil, seja qual for a idade desse casamento. Mas quando ele está mais maduro, parece que o impacto é maior, Karine? O pacto e o que a gente precisa cuidar muito, Patrícia? Avaliar se a crise que leva esse casal a pensar nessa ideia de separação, ela está associada a uma crise repetitiva. Então, às vezes, por exemplo, ontem mesmo eu recebi uma pessoa falando pra mim assim, com 46 anos de casada, ela já com 59 anos. Ela casou muito nova. Ela falou assim, eu tenho um ritmo, meu marido tem outro, e agora não convém mais eu separar, mas está difícil a convivência, porque a gente está num estágio de vida que eu quero sair, eu quero me divertir, ele quer ficar em casa. Então, o que a gente tem aí? A gente tem uma frequência de ritmos diferenciadas. Era a primeira pergunta que eu tinha feito, esta é uma crise que se repete? Ela falou assim, meu Deus, isso aí se repete desde o início desse casamento. Nossa. Então, o que eu estou analisando? Eu estou analisando uma série de sinais que esse casamento dá desde o começo e que cada vez que eu não ouço a atenção que essa crise dá, eu simplesmente estou tendencionada a ter um nível de tensão cada vez superior todas as vezes que a briga acontece. E daí, quando a gente briga, é aquela coisa. Mas eu já te falei 1000 vezes, você não ouve. Eu tô cansada, é sempre brigar pela mesma coisa. Isso estressa a família. Isso tem tudo a ver, Patrícia, com uma coisa chamada orelha. Como a vida seria mais simples se a gente tivesse uma escuta um pouco mais ativa com aquilo que o cônjuge fala. Uma coisa que me ocorre agora que vale a pena comentar.
Gente, às vezes o que o teu cônjuge vai se irritar com você são coisas que outras pessoas se irritam, mas não falam. Então, a gente precisa ter a delicadeza de poder fazer essa análise. Porque, às vezes, teu marido vai dizer assim, nossa, você é muito espaçosa, você é muito faladeira nos ambientes. Às vezes, o que ele está querendo dizer é, vai com um equilíbrio, tenha coerência, sabe? Se você... Aí você fala, ai, nada a ver, você que é muito quieta e não fala nada. O que está acontecendo aí? Eu não estou tendo uma escutativa. Aí, essa mesma pessoa que ouviu isso do cônjuge vai para umas férias, passa, né, praia com família, de repente, você acredita que a minha mãe disse? Você acredita que a minha irmã falou? Peraí, essa não é uma fala nova. Isso pode observar, as críticas que a gente ouve, elas vêm de lados diferentes da família, com aqueles que têm a coragem de falar. Certo. E uma pessoa atenta ao seu desenvolvimento emocional, ela vai ter percepções aguçadas para corrigir isso aí. E quem vai sinalizar? O cônjuge. Então, o que eu quero te dizer em relação a isso? Tem muita briga que a gente atribui a um casamento e não é do casamento. O casamento, às vezes, ele leva uma culpa, coitado, que ele nem tem, sabe? Às vezes, a culpa é do casamento. A culpa é tua que não parou para perceber, que não parou para observar, que não parou para escutar, né, as dinâmicas que esse casamento vai tendo. Agora, por exemplo, se o casal já está lá anos casado, decidiu que é o momento de separar, tem algum jeito, maneira, fórmula disso ser o mais leve possível? Já que passaram uma vida inteira juntos, né? Não tem por que, talvez, nesse final, brigarem, talvez. A primeira coisa que eu recomendaria hoje, assim... Gente, antes de separar, busquem ajuda de uma terapia. Porque a separação, ela já é delicadíssima. Porque ela acaba encerrando o grau comunicacional desse casal. Se o casal, antes de passar por uma separação, ele passa por um trabalho terapêutico, aquele registro de dor, de mágoa, de ferida, ele vai sendo dissolvido antes desse casal acabar indo para um divórcio. Entendi. Porque não são todos os casais que ficam casados, né? Sim. E assim como tem casais que pensavam que poderiam separar e às vezes era um ajuste em algum detalhe do dia, da vida, da rotina, às vezes até do horário de acordar e dormir um do outro, ou um compasso de pouca intimidade. Coisas de detalhes simples para ser corrigido, que eles nem se tocavam e aquilo estava passando desapercebido. Tem aquela coisa também, agora que os filhos já estão criados, que parece-me que quando os filhos são pequenos, adolescentes, enfim, ainda estão em casa, os pais ficam com aquela, não, vamos ficar porque, né, criar. Aí depois que talvez os filhos batem asas ou saem, ou já estão com uma maturidade talvez um pouco maior, aí há também uma decisão de uma separação, que daí parece que nada mais une esse casal. Acontece muito? Acontece muito e isso é muito sinalizador de casal que nunca se cuidou. Tá? O casal que vive essa realidade, primeiro, os filhos saem, natural ter aquele vazio que todo mundo já conhece, que não é novidade para ninguém. Só que o que a gente tem que ter em mente? Se o casal não se preparou, gente, aguenta o tranco daí, entendeu? Eu fiquei a vida inteira focada na minha vida profissional, na educação das crianças, não sei o que lá mais e não sei o que lá. E ainda eu acho que eu não vou ter crise quando os filhos saírem de casa, isso é no mínimo ilusório. A pessoa ela tem que se antenar para isso no mínimo 15 anos antes dos filhos saírem. 15? E aí o que o povo só se toca? Só se toca quando entra a dor. Aí eu tô percebendo que a gente foi jantar e não tinha um motivo para conversar mais. Mas eu não percebi que eu tô sem nutrir essa conversa há muito mais anos. E aí eu falo aí, cabivelmente, a questão da tecnologia antes de dormir, que ninguém conversa porque fica nas redes sociais. Entende? Então, o que acaba acontecendo? É um saco essa máscara, né? Ai, meu Deus, eu já de tirar. Respira. Então, o que acaba acontecendo? A realidade que a gente está inserida é entender que a gente não precisa ver uma casa pegar fogo para você usar extintor. Você pode cuidar antes. Você tem prevenir. Que ter, assim como você estava falando de intestino, assim como vai falar de rim, assim como vai falar de casamento, eu não preciso, eu sou um ser inteligente que pensa, por que eu preciso só me antenar quando eu tenho dores? Isso é um padrão de funcionamento cultural que a gente precisa desmistificar, entende? Tem que virar a chave, né, Karine? E assim, gente, a gente se prepara, a gente cuida de tantas coisas na vida. O que é você parar? Achei tão bonito essa semana, eu vi um marido contar que
ele jogou a máscara para lavar no banheiro e aí a mulher... Ele jogou. E a mulher foi tomar banho. Nisso ele saiu, a mulher entrou para tomar banho e a mulher lavou a máscara dele. Uhum. E ele falou, nossa, ela fez uma coisa tão simples, mas eu achei tão bonito o cuidado que ela teve, porque ela lavou as 2 máscaras que eu tenho. Olha só. Então, assim, o que é? A pessoa, ela não se atém hoje. A mulher, ela entra pro banheiro, ou quem quer que seja, o marido, o foco atencional é tanto da tua vida lá fora, então exige essa coisa da presença, no mínimo do detalhe. Com certeza. Minha linda, passa sua rede social, se alguém tiver mais alguma dúvida ou quiser conversar contigo, né? Às vezes está passando por alguma situação assim, né? Passa lá sua rede social. É Karine Rizardi Psicólogo, o número do Instagram, e tem o YouTube que tem as palestras das mulheres modernas da moda antiga, que lá tem todos os registros de casal, de teorias dentro dessa área que eu atuo, que é maravilhosa. Que legal, viu? Prazer recebê-la mais uma vez no Vitrine Revista. Até uma próxima. Até uma próxima, Paty. Fiquem com Deus, vocês também aí. Seguindo por aí.